Fala galera da 3 Pontos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje o giro de notícias do dia 6 de dezembro de 2020. Antes de qualquer coisa, não deixa de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então, roda a vinheta! Então galera, vamos começar pela Premier League, talvez que teve o domingo mais movimentado das ligas europeias, com bastante destaques. Vou começar com talvez o mais modesto deles, que foi a goleada do Crystal Palace sobre o West Bromwich, 5-1. E o grande destaque da partida foi o Zaha, o Wilfried Zaha, que passou 2 jogos longe, voltou e fez 2 gols, justamente mostrando a importância dele para esse time do Crystal Palace, né? Nos 2 jogos que ele ficou longe, o Crystal Palace foi derrotado e hoje, embora o West Bromwich seja o vice-lanterna, mas conseguiu uma vitória importante que o deixa na 11ª colocação com 11 pontos. E aí eu me pergunto até hoje, acho que muitos se perguntam, isso não quer dizer que ele viria para ser titular, mas como é que ele não consegue ter um espaço, né, em um time de mais expressão na própria Premier League. Não digo nem do Big Six, mas talvez um Leicester, um Wolverhampton, claro. No caso do Leicester e do Wolverhampton, tem 2 excelentes centroavantes, no caso o Vardy e o Raul Jimenez, que acabou se lesionando gravemente no penúltimo jogo dos Wolves, né? E por falar em Vardy, ele é outro dos destaques desta rodada de Premier League. O Leicester vinha de 2 derrotas, uma derrota dura para o Liverpool, né? Que, embora tenha sido dura, o Liverpool tenha sido soberano, é uma derrota esperada, uma derrota que talvez esteja dentro das contas, né, do Leicester, das pretensões do Leicester, mas que vinha de uma derrota bastante doída na última rodada para o Fulham, né? O Fulham tá ali brigando para não cair, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e hoje enfrentou outro time na zona de rebaixamento, o Sheffield, o lanterninha, com apenas 1 ponto, né? Não venceu ainda na Premier League e empatava o jogo até os 45, quando ele, claro, Jamie Vardy, como eu falei, resolveu virar o jogo. É impressionante os números do Vardy. Ele é o terceiro na briga pela artilharia, tem 9 gols na Premier League e parece vinho, né? Cada ano que passa vai ficando melhor e muitos se perguntam, se questionam por que ele não ganhou uma vaga na seleção da Inglaterra, que tem muitos bons centroavantes, mas ele se aposentou logo após a Copa do Mundo, ele pediu para não ser mais chamado. Com esse resultado, o Leicester assume a 4ª colocação, é o primeiro time que abre a zona de classificação à Champions, tem 21 pontos, está a 2 pontos do Manchester United, que tem 19, é o primeiro time fora da zona de classificação à Champions, e pensando em títulos, está a 3 de Tottenham e de Liverpool, 1 atrás do Chelsea, terceiro colocado, Tottenham e Liverpool, primeiro e segundo. Falar em Tottenham e Liverpool, os maiores destaques dessa rodada, desse domingo. O Tottenham segue líder, né? Impressionante, Harry Kane e Son, talvez... eles são, acho que não tem muita discussão disso, que eles estão entre as melhores duplas, mas nessa temporada 2020-2021, eu acho que não tem comparação. Os números deles são impressionantes, realmente impressionantes. O Son, ele tem 11 jogos na Premier League, 10 gols e 3 assistências, 8 delas do Harry Kane, e aí o Harry Kane tem números ainda mais impressionantes, embora tenha menos gols, que é o que chama mais a atenção, mas eu acho que o futebol é muito mais que isso. Tem 10 jogos na Premier League, 7 gols e 9 assistências, só um aqui não foi pro Son, e hoje eles marcaram os 2 gols da vitória, um gol, e mais uma vez mostrando como que não é uma dupla assim, que isoladamente eles brilham, e os números se complementam só nos números, não. A assistência do gol do Kane foi do Son e a assistência do gol do Son foi do Kane. E a gente já falou aí também do tanto de assistências que tiveram do Kane pro Son. O Son também tem uma quantidade bacana de assistências pro Kane. Então eles brilham juntos, né? Não é nas jogadas, um auxilia o outro. Então é uma dupla sensacional. Para mim é a melhor dupla desde começo de temporada de 2021 e há muito tempo vem sendo uma das principais duplas do futebol mundial. E aí o Tottenham venceu o Arsenal 2-0. Daquele jeitinho do Mourinho, do Chosen One, 30% de posse de bola, um pouco menos da metade
dos chutes da gol, dos chutes que deu o Arsenal, que não acertou muito a meta. Pouco menos da metade também dos passes trocados. E aquela velha frase que o Mourinho mandou contra o City, quando também venceu. Foi questionado sobre a posse de bola do adversário. Ele falou, eles podem levar a bola para casa, eu prefiro levar os 3 pontos. E vem levando várias vezes os 3 pontos, né? Tá invicto, só perdeu na primeira rodada. É o líder da competição, com 24 pontos. A mesma pontuação do Liverpool, mas vence pelo saldo de gols. Saldo de gols do Liverpool muito prejudicado por aquele 7-2. Única derrota do Liverpool na competição pro Aston Villa. Falar em Liverpool, falar em gols, temos destaques também para o Liverpool. O Liverpool fez muitos gols na partida, atropelou o Wolverhampton no seu reencontro com a torcida em Anfield, primeira vez. É um momento histórico, sem sombra de dúvidas, embora tenham sido só 2.000 torcedores, mas é um momento histórico para a história do clube e para a história do futebol inglês, do futebol mundial como um todo. O reencontro, a primeira vez que a torcida se encontrou, né, pôde estar presente em Anfield desde o título inédito da Premier League na temporada passada. Então foi uma festa muito bonita e 2.000 conseguiram, de forma simbólica, representar não só a capacidade máxima do Anfield, que é grande, como também de todos os torcedores do Liverpool espalhados pela Inglaterra e pelo mundo. Falando de gol, né, primeiramente foi 4-0 pro Liverpool em cima do Wolverhampton. O Wolverhampton não consegue, vai se mostrando cada vez mais um time de Premier League, um time que sabe jogar competição, mas para brigar por essas posições acima, né, por Champions, que é dar esse passo a mais, ele que já disputou a Europa League, precisa vencer os confrontos diretos, não vem conseguindo fazer isso nesta temporada. Hoje foi presa fácil do Liverpool, sentiu muita falta do Raul Jimenez, e o Liverpool, impressionante como, embora tenha tido alguns tropeços, a gente falou do 7-2, tem a derrota para Atalanta na Champions, mas é um time extremamente consistente e não à toa tá aí na briga pelo bicampeonato da Premier League, 24 pontos, mesma pontuação do Tottenham. Se não fosse a goleada sofrida para o West Ham, muito provavelmente estaria em condições de brigar no saldo de gols, ainda mais com o Tottenham. O Tottenham tem um saldo de 14 e o Liverpool de 9. O Tottenham também muitos méritos do Tottenham, né, que colecionou algumas goleadas e alguns jogos marcando bastante gols na temporada. Quem marcou bastante gols, não só nessa temporada, mas em toda a sua carreira na Premier League, é o Salah, e igualou a marca do Cristiano Ronaldo, que não é qualquer um. A gente sabe o tamanho do Cristiano Ronaldo no futebol mundial, um dos maiores da história, sem dúvidas, e um dos caras que marcou a Premier League. Ele chegou a 84 gols e ele precisou de 131 jogos para atingir tal meta, ao passo que o Cristiano Ronaldo precisou de 194. Foram 63 jogos a menos que o Salah precisou do que o Cristiano Ronaldo para atingir 84 gols na liga mais disputada do mundo, segundo os especialistas, né? E eu também concordo com essa ideia. E aí, 63 jogos, meus amigos, é basicamente um campeonato e um turno, né? É uma temporada da Premier League mais um turno praticamente. Daria 38 jogos mais um turno, o turno seria 19 rodadas, perdão, daria 13 rodadas aí, então não é pouca coisa não. Salah, de parabéns, fez o primeiro gol da vitória do Liverpool sobre o Wolverhampton, numa falha do Code, né? O cara vai tentar dominar um lançamento na frente do Salah, acabou dominando pro Salah, que fez o gol, um golaço depois do Wijnaldum e golaço, assim, eu tenho que falar mais desse golaço do Wijnaldum. Recebeu, esperou, abriu o espaço e meteu na gaveta. Um golaço digno de um presente para a torcida do Liverpool em Anfield, mais um, além da vitória, né? E além do título da Premier League, finalmente pode ser comemorado em campo. Matip e Mané fecharam o placar 4-0 para o Liverpool, mais uma vez reforçando o Liverpool vice-líder, 24 pontos, mesma pontuação do Tottenham. Ainda na Inglaterra, ainda em Premier League, agora mudando o gênero, vamos para o campeonato feminino. Alex Morgan, ela sim, a mãe tá on, uma das principais jogadoras do futebol feminino, fez o seu primeiro gol pelo Tottenham e dedicou a sua filhinha, que nasceu recentemente, né? Ela que passou o tempo afastada justamente para cuidar da gravidez. Então é muito bacana ver o futebol feminino se destacando, e um atleta desse porte poder conseguindo conciliar a vida de mãe e a de jogadora, de atleta. A gente sabe que é muito difícil, é muito puxada, e fazendo isso de uma forma exemplar é um exemplo para todos, né? Não só atletas, esportistas, como todos que buscam aí o sucesso na vida. E agora vamos para a La Liga. A La Liga não teve, os grandes não jogaram hoje, jogaram todos no sábado.
mas a gente tem um destaque de fora de campo, né? E é um destaque que passa muito tempo fora dele. Mais uma lesão do Dembélé. O Barcelona informou que ele sentiu uma lesão na coxa. Não informou o tempo que deve ficar de fora. Esperamos que não seja nada de muito grave, mas é quase certo que não enfrenta a Juventus nesse meio de semana pela última rodada da fase de grupos da Champions League, que o Barcelona está 100%, já está classificado. Então é um jogo que, se for só esse jogo, não vai afetar tanto a equipe de Ronald Koeman, mas se precisar para a La Liga, a gente sabe quanto o Barcelona está necessitado no Campeonato Espanhol. Indo para a Itália, eu vou começar pelo último jogo, né, dos que eu separei aqui, mas que para mim é o mais importante, que é o Milan está de volta. Está de volta ou está de volta? É uma afirmação ou um questionamento? Porque a gente sabe o quanto o Milan vem vacilando, o quanto o Milan vem dentro e fora do campo nas últimas temporadas, mas parece que nesta está muito bem. É o líder da Série A com 26 pontos, 5 pontos a mais, perdão, que a vice-líder Inter. Então, uma situação bastante confortável, pelo menos 2 rodadas de vantagem aí, pode se dar o luxo de perder de tropeçar em uma rodada e ainda assim permanecer na liderança. Esperam-se os torcedores rossoneiros que não o façam. Está invicto ao lado da Juventus, são as duas únicas equipes invictas na Série A. E hoje, né, venceu a Sampdoria fora de casa sem o Ibrahimovic, que é o artilheiro da Série A com 10 gols. É impressionante a gente falou do Vardy, parecia vinho, o Ibrahimovic então é uma vodka sueca aí, cada vez mais forte, cada vez mais decisiva, e tá pensando até em voltar a jogar pela seleção da Suécia. Os gols foram marcados pelo Kessier, pênalti, e o Samu Castillejo. Ainda na Série A, empate entre Roma e Sassuolo, confronto direto ali buscando na vaga na Champions, ficou só no 0-0. Sassuolo é o quinto colocado, 19 pontos, Roma sexto com 18, um destaque muito positivo para o time do Sassuolo, o time modesto, que é o quinto colocado, hoje se classificaria para a Europa League, está brigando firme para a Champions, um ponto atrás só da Juventus, que é o time que abre a zona de classificação para a principal competição de clubes da Europa, e perdeu a invencibilidade apenas na última rodada, não? Então estaria nesse quesito em pé de igualdade com o Milan e com o Juventus, mas perdendo na última rodada para a Inter, e aí já não vence a 2 jogos, mas mesmo assim é uma campanha muito louvável, quinto colocado para o time de uma expressão reduzida, né, se comparada a outros grandes da Itália. E para finalizar, um atropelo do Napoli, 4-0 para cima do Crotone. Crotone é recém-promovido da segunda divisão da Itália. E com a classificação, o Napoli chega à terceira colocação, 20 pontos, 1 a menos que a Inter, vice-líder, 6 a menos que o Milan. Vem na sequência de 2 vitórias seguidas, que tenta voltar a disputar a Champions, que ficou de fora nesta temporada. Na Alemanha, vamos dar um passeio rapidinho na Alemanha. O Bayer Leverkusen venceu o Schalke 04 fora de casa, 3-0. É agora o atual vice-líder da competição, um pontinho só atrás do Bayern. Está invicto na competição, é o único time invicto ao lado do Wolfsburg. Então vem forte para brigar pelo título. Em contrapartida, o Schalke é o lanterninha com 3 pontos, 18º colocado, nenhuma vitória. Uma situação realmente tensa para um time tradicionalíssimo, né, da Alemanha. Bate de frente aí historicamente com o Bayern, mas que nessa temporada aí e já vinha mal no final da última, e caminha passos largos para o rebaixamento, e é uma coisa assim, claro que é muito singular você falar assim, lamento um time cair, é meio que menosprezado outros times de menores expressões, mas você vê um time como o Schalke na lanterna é complicado. E agora aquele giro rápido pelo Brasileirão, a gente não pode deixar de falar do Brasileirão. Quem é que para o dinismo? Hoje, cara, embora tenha sido um placar simples, né, vitória simples de 1-0, era certo, muito improvável que o São Paulo não vencesse, e quase impossível, estatisticamente falando até, que fosse derrotado pelo Sport. Eu que sou rubro-negro, sou torcedor do Sport, e aqui falo sem uma análise de torcedor, mas o Sport nunca venceu o São Paulo no Morumbi, não seria hoje, não seria nesse campeonato, 2 realidades completamente diferentes, e o São Paulo numa situação extremamente confortável, 47 pontos, líder, 3 vitórias seguidas,
23 jogos disputados, né? Então é um jogo a menos que o vice-líder Atlético Mineiro, que foi outro que vacilou de novo, ficou no empate com o Inter, um empate importante para o Inter. Claro que na sequência do Inter, que já vem aí há pelo menos 5 jogos sem vencer, não é nada bom, mas no contexto do jogo conseguiu um empate aos 43 do segundo tempo, fora de casa. Então é um alento aí para, quem sabe, buscar forças para se reerguer não só no Brasileiro, mas também no principal, talvez principal confronto da temporada contra o Boca na La Bombonera, que não vai ser nada fácil para o Colorado. E também que não tem vida nada fácil é o Vasco, perdeu hoje 4-0 pro Grêmio na Arena do Grêmio e se complica bastante na briga para não cair, embora esteja só a um pontinho do Sport, primeiro time fora do rebaixamento. Então o Sport, por exemplo, perdeu os últimos 4 jogos, já não vence há bastante tempo, pelo menos 5 jogos sem vitória. E o Vasco também, né, 4 jogos sem vencer, duas derrotas seguidas hoje. E o Sport vai para o confronto direto contra o Curitiba, são 2 times que também não vencem. Então, se o Vasco não vencer na próxima rodada, quando enfrenta o Fluminense, clássico contra o Fluminense, então é uma necessidade, porque o Sport talvez seja o jogo desses últimos jogos que o Leão da Ilha tenha mais chance de ganhar, e o Vasco precisa ganhar, porque ganhando, pelo menos, ele ou pode até ultrapassar o Sport, que o Sport não consiga a vitória, e mesmo ganhando, e mesmo que ganhe, não deixa o Sport ganhando, ele não deixa o Sport se soltar, e também é uma vitória no clássico, né, muito importante. Já do lado do Grêmio, o Grêmio tá brigando nas 3 frentes, né, na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro. Agora é o 4º colocado com 40 pontos, 23 jogos, um jogo a menos que o Atlético Mineiro e 3 pontos a menos que o time do Sampaoli. Então, pessoal, foi isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Mais um vídeo aqui no YouTube da 3 pontos. Gostaria, como sempre, como eu falei no começo, não esquece, por favor, porque isso dá uma força tremenda pra gente, de deixar o like, de comentar, de se inscrever, sugerir vídeos aí, porque a gente vai trazer sempre o melhor conteúdo possível para vocês. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu, falou!